Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a juntos hoje lermos e refletirmos o Evangelho do dia 16 de março. Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus ele expulsa um demônio que era mudo. Assim que esse demônio vai embora, sai, o mudo começa a falar. E isso então causou, dentre as multidões, que admiradas ficaram, alguns também creram e alguns ficaram duvidosos, a fim de, ao ponto de tentarem Jesus e pedirem a ele um sinal do céu. É o que está escrito no versículo 15, que é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios, disseram. Outros ainda pediram um sinal do céu. O evangelho deste dia, de hoje, nos coloca assim diante de um drama. Podemos dizer que é vivido hoje por inúmeros homens e mulheres que, conturbados por esse tempo que vivemos, a dificuldade de crer e acreditar na bondade de Deus. Podemos dizer a falta de fé. Se nós refletirmos no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, precisamente no capítulo 3, fala que Deus concedeu a Adão e Eva a oportunidade de viverem num paraíso. E ali no paraíso, Deus proibiu a eles de comerem do fruto proibido. Então apareceu a serpente, digamos o Satanás, que os tentaram, dizendo ao ponto de convencer eles que eles podiam comer do fruto proibido, ao qual Deus havia proibido eles. Mas eles deixaram-se levar pela serpente, desobedeceram aquilo que Deus havia mandado para eles, que era não comer do fruto proibido. Ali houve uma desobediência àquilo que Deus havia pedido para eles. Uma pergunta precisamos fazer a nós mesmos: como está a nossa relação com Deus? A nossa relação está, como diz o Evangelho de hoje, uma relação insegura, não é uma relação firme de fé, crentes, ou é uma relação conturbada, uma relação de dúvida? Porque o Evangelho de hoje nos fala que quando Jesus expulsou aquele demônio mudo, alguns acreditaram, outros pediram um sinal do céu tentando Jesus e outros duvidaram. Adão e Eva, no Gênesis capítulo 3, quando Jesus ordenou a eles que não comessem do fruto proibido, podemos dizer que eles até acreditaram naquele momento, mas quando apareceu a serpente, o demônio, e os falou que eles podiam comer do fruto, eles se deixaram levar pelas seduções, pela tentação e desobedeceram a Deus. Então nós podemos refletir e concluir com base no Evangelho de hoje e no livro do Gênesis, no capítulo 3, usando como referência de que Adão e Eva não tinham uma fé firme e que também pessoas dentre as multidões, quando viram que Jesus, no Evangelho de hoje, havia expulsado o demônio mudo, não acreditaram e tentaram tentar Jesus, porque não tinham uma fé firme, não estavam enraizados
na graça de Deus, enraizados nos princípios, não estavam cheios da presença de Deus e convictos de que Jesus era o Senhor. A ponto de que Jesus diz: se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, está no versículo 19 do Evangelho de hoje, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Disse Jesus. E no versículo 20 ele diz: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Veja a resposta que Jesus dá para eles. E a nossa reflexão para hoje, nesse tempo de quaresma, tempo de reflexão, de conversão, de mudança, como está a nossa relação com Deus? A nossa relação com Deus está como Adão e Eva, no Gênesis capítulo 3, no Antigo Testamento, em que a gente ouve um padre falando, lê a palavra de Deus, reflete, Deus fala conosco pelo Espírito Santo e a gente passa um tempo, a gente esquece tudo aquilo e nos deixa conduzir, sermos seduzidos pelas tentações, assim como Adão e Eva. Ou a nossa relação, como diz o Evangelho de hoje, é aquele povo, aquela multidão que não acredita no que o padre fala, não acredita na palavra de Deus. Ou é aquela pessoa que acredita, que está com uma fé viva e enraizada. Como está a nossa relação com Deus? E fica essa pergunta para a nossa reflexão. E nós pedimos o Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos a tua graça, o Espírito Santo, Deus conosco, que venha ao nosso auxílio a tocar os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso coração. Que o Espírito Santo venha trazer a graça do Pai sobre nós, porque nós precisamos, Senhor. Precisamos que esta fé que está dentro de nós seja revivida, Senhor. Vem, Senhor Jesus, reavivar a chama do Teu Espírito Santo dentro de nós. Nós não queremos ser, Jesus, mornos, nós queremos ser quentes, cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, da Tua presença, do Teu fogo abrasador, Senhor. Assim como Tu, Senhor, guiaste os Teus discípulos, os Teus profetas, Senhor Jesus, diz a Tua palavra com o Espírito Santo, guia-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.